Olá, meus amigos, professor Rodrigo Assunção. Nessa aula eu vou trabalhar o tema prescrição, é um tema importantíssimo, muito cobrado em provas de OAB, concursos públicos, é uma matéria muito importante que, se memorizada, não é tão difícil quanto parece. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar esse tema prescrição que está lá nos artigos 107 a 120 do Código Penal. No 107 existem ali as hipóteses de extinção da punibilidade, que eu não vou trabalhar nessa aula, mas que também são importantes, principalmente anistia, graça e indulto, costumam aparecer também nas provas, mas o tema mais importante, sem sombra de dúvidas, das causas de extinção de punibilidade é a prescrição. Então vamos lá, iniciando a nossa aula. Bom, o que é então a prescrição? A prescrição nada mais é do que a perda do direito de punir do Estado, né? Em virtude de não ter sido exercido dentro do prazo legal. Então, se o Estado fica inerte, permanece inerte, dentro dessa hipótese ele não pode depois, em decorrência da própria inércia, cobrar, né, exigir aquele direito de punir, que não é apenas um direito, mas é o dever de punir. Ocorre que, se passado um tempo, por exemplo, 20 anos depois da prática de um crime, isso não é mais exigido pelo Estado, nesse contexto, o legislador, a própria doutrina, entende que houve o esquecimento. Então, naquele contexto, a sociedade não mais tem em mente a necessidade de punição em relação àquele caso concreto. Porque já se passou tanto tempo, as pessoas talvez nem existam mais, que viveram naquela época, ou já esqueceram aquele crime, que isso não dá ao Estado o direito de permanecer ad eterno, com essa possibilidade de punir esse cidadão. Então, o Estado possui um limite temporal para exercer o seu direito de punir, sob pena de vir a perdê-lo, né, salvo nos casos de imprescritibilidade. Aí tem que ser observada essa hipótese, né, dos crimes que não vão prescrever. E é uma matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício ao requerimento de uma das partes. Então vamos imaginar que, em determinado contexto, né, a pessoa é condenada e daí essa condenação a parte recorre, a defesa recorre da condenação. Chega no Tribunal de Justiça, se decorrer um tempo muito grande na apreciação desse recurso, vocês vão ver, pode acontecer a prescrição. Então não há necessidade de arguição da defesa. Isso pode ser declarado de ofício pelo desembargador relator e os demais, né, nesse caso, podem acolher essa preliminar de prescrição dentro dessa situação, sem que a defesa venha a requerer. Então, continuando, eu disse a vocês que a prescrição é a regra, no entanto, existem algumas hipóteses de crimes que são imprescritíveis. Então, a própria Constituição da República que vai dizer quais são esses crimes. Então, o primeiro deles, prática de racismo, artigo 5º, no seu inciso 42 da Constituição da República, aliás, inciso 62, né, da Constituição da República, vai determinar que a prática de racismo é imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, então, quando há essa prática de crime, também trata-se de crime imprescritível. E agora, duas hipóteses que decorrem de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Crime de homofobia foi equiparado ao racismo, e aí eu trouxe para vocês as hipóteses que julgaram que fizeram essa equiparação, a ADO 26 do DF e o mandado de injunção 4733 também do DF. E o crime de injúria qualificada. O crime de injúria qualificada, ele é uma espécie do gênero racismo. Então há o gênero racismo. Desse gênero racismo decorrem alguns crimes. Um deles é o crime de injúria qualificada, considerando, ou esse crime na verdade, né, não outros crimes, somente a injúria qualificada, nesse contexto, em sendo espécie do gênero racismo, também foi considerada imprescritível pelo Supremo Tribunal Federal no HC 154248 do DF. Então, atentem-se para essas hipóteses que não decorrem expressamente da Constituição da República, mas sim de julgados do Supremo Tribunal Federal. Bom, avançando,
Vou trabalhar com vocês agora as espécies de prescrição. Vocês vão ver que na verdade são duas espécies, a primeira vai se subdividir em três. Então, prescrição da pretensão punitiva, ela pode ser propriamente dita, superveniente e intercorrente. Enquanto que a outra hipótese, prescrição da pretensão executória. Essas são as espécies de prescrição. Então, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pode ocorrer a prescrição da pretensão punitiva. Essa daqui, ó, a PPP. Enquanto que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pode ocorrer a prescrição da pretensão executória, que é a PPE. Então são duas hipóteses. Antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, quando ainda é cabível algum recurso, daí eu vou falar em PPP, prescrição da pretensão punitiva. Nós já vamos ver que ela vai se subdividir em três espécies. Ao passo em que, quando não há mais possibilidade de recurso, né, quando então advém o trânsito em julgado da condenação, trata-se da PPE, prescrição da pretensão executória. Por quê? A partir do momento em que não há mais possibilidade de recurso, aquela pena deve ser executada. Se o Estado não consegue executar aquela pena dentro do tempo devido, então aí vai ocorrer a hipótese de prescrição. Então, essas são as hipóteses. Eu já disse para vocês, ó, a prescrição da pretensão punitiva, então se subdivide em três, ela vai excluir os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória e vai possuir três espécies. Por que ela exclui os efeitos penais e extrapenais, pessoal? Porque não teve ainda uma sentença. Então, aquela pessoa não foi condenada definitivamente. Daí que há a exclusão de todos os efeitos da sentença condenatória, ainda que essa sentença, né, tenha ocorrido, mas sem o trânsito em julgado. Então, não há como, né, nessa circunstância, possibilitar, por exemplo, que essa pessoa possa ser considerada reincidente ou que ela venha perder algum dos seus bens, que é o efeito penal também da sentença condenatória, porque não houve condenação transitada em julgado. Aí eu disse a vocês que nessa hipótese, propriamente, nessa questão aqui da prescrição da pretensão punitiva, são três espécies: prescrição propriamente dita, prescrição retroativa e prescrição superveniente, intercorrente ou subsequente. Essas são as três hipóteses de prescrição da pretensão punitiva. Vou explicar cada uma delas. Começando com a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Nesse caso, ela vai acontecer lá nos termos do artigo 109 do Código Penal e vai ser regulada pela pena máxima cominada ao delito. Então vamos imaginar o crime de furto simples, ele tem a pena mínima de 1 ano e a pena máxima de 4 anos. Nesse caso, pessoal, da PPP propriamente dita, não houve sequer uma sentença penal que vai se sujeitar a um recurso. Não houve sentença nenhuma. Então, é a única hipótese que vai ser regulada pela pena em abstrato. O que é pena em abstrato? É aquela pena que está prevista lá no preceito secundário do tipo penal. Então, furto. Artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Pena 1 a 4 anos de reclusão e multa. Então, nesse caso, a prescrição vai se regular pelo prazo máximo, que é de 4 anos. Por quê? Porque não houve nenhuma sentença condenatória, ainda que passível de recurso, dentro desse caso. Daí que as causas de aumento e diminuição, elas vão repercutir no cálculo do prazo prescricional. Então, vão repercutir nesse cálculo. Exemplo, vamos imaginar que nesse caso aí do crime de furto, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Essa pena deve ser aumentada em 1/3 quando praticada durante o repouso noturno. Então, para efeito de prescrição, eu vou considerar os 4 anos mais 1/3. Então, 4... Aí tem que fazer o cálculo, né? Vocês fazem o cálculo aí. Tem que fazer esse cálculo, 4 anos mais 1/3, para aí se jogar essa pena em abstrato na tabela do 109 e fazer o cálculo da prescrição, para saber se esse crime está prescrito ou não. Da mesma forma com as causas de diminuição.
Nesse caso aqui, pessoal, causa de aumento e diminuição de pena para efeito de prescrição sempre vai ser considerado, quando for variável, né, a pior delas. Então, por exemplo, se for uma causa de aumento prevista lá no crime de roubo, né, que tem algumas hipóteses lá que o aumento é variável, vai considerar o maior aumento. Ou se for uma causa de diminuição, deve ser considerada a menor diminuição. Então, lembre-se, né, para efeito de prescrição, sempre aquilo que é pior para o réu, tá? Por quê? Porque ainda está se trabalhando a pior hipótese, nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, a pena máxima em abstrato. Então isso é tranquilo. Causas de aumento e diminuição vão ser consideradas para o cálculo do prazo prescricional. Se houver concurso de crimes, aqui é uma regrinha básica que pega muita gente, né? E está no próprio Código Penal. Então a prescrição deve ser calculada de maneira isolada. Isso está lá no artigo 109 do Código Penal. Então, por exemplo, se houver um concurso formal de crimes entre o crime de roubo e corrupção de menores, que é um crime previsto lá no ECA, deve ser calculado o prazo prescricional para cada um desses crimes. Não pode ser feito o cálculo do prazo prescricional já considerando, por exemplo, a maior pena, que nesse caso seria do roubo, com o aumento de pena decorrente do concurso. Não, pessoal. Tem que ser feito cálculo para cada crime isoladamente, tá? As qualificadoras são consideradas para o cálculo do prazo prescricional. Por quê? Possui pena autônoma. Então, por exemplo, se for hipótese de um furto qualificado, a pena mínima de 2, acho que é a máxima, depois vocês me corrijam se eu estiver enganado, acho que é 8, né? 2 a 8, eu não lembro, 2 a 6. Enfim, eu lembro da pena mínima, porque é dela que parte o cálculo, né? Vamos considerar lá a pena 2 a 6, por exemplo, acho que é 6 ou 8. Então tem que ser considerado já com a qualificadora, tá? Para o cálculo da prescrição também. E súmula 220, a reincidência, pessoal, grave, memorize, né? Ela não vai influenciar o cálculo da PPP. Reincidência só vai servir para o cálculo da PPE. E aí vocês me perguntam, né? Como que vai ser feito então o cálculo da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita? Esse é o cálculo mais simples que deve ser feito. Por quê? Como eu disse, não há ainda uma pena que foi estabelecida numa sentença. Então vejam só, o sujeito praticou um crime de furto simples, pena 1 a 4 anos. Pega os 4 anos, joga na tabela do artigo 109 e aí vai se verificar qual que será o prazo prescricional. Nesse caso, pessoal, vai prescrever em 8 anos. Por quê? Segundo o artigo 109, em seu inciso 4, né, vai prescrever em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Então, furto simples, nessa hipótese que eu disse para vocês, tem uma pena máxima em abstrato de 4 anos. Então, vai prescrever em 8 anos, isso segundo o artigo 109, em seu inciso 4 do Código Penal. Claro, depois nós vamos ver, por exemplo, que a menoridade relativa, né, menor de 21 anos, a data do fato, pode diminuir pela metade. Então, algumas causas podem interferir nesse prazo, né? Tem que verificar também se há alguma causa de interrupção, recebimento da denúncia, isso vai ser estudado depois. Mas então, o cálculo, ele observa a pena em abstrato, vai se pegar lá tão somente a pena máxima que está prevista no tipo penal e jogar na tabelinha do 109 para verificar qual que é o prazo prescricional, né? Lembrando que se houver alguma causa de aumento ou de diminuição, elas vão repercutir. Causa de aumento, a que mais aumentar. Causa de diminuição, a que menos diminuir, para esse efeito. E qualificadora também vai ser considerada para prescrição, porque tem uma pena autônoma, né? Então, nesse caso aí do crime de furto, por exemplo, que eu disse para vocês, se for qualificado, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, de 2 a 8 anos. Então, vamos imaginar que foi qualificado, né? Pegar os 8 anos, que é a pena máxima, joga lá na tabela do artigo 109 do Código Penal, eu vou encontrar então a prescrição de 12 anos. Por quê? Ela não excede a 8. Então, aumenta 4 anos o prazo prescricional. Lembrando, então, causas de aumento e diminuição sempre vão incluir no cálculo do prazo prescricional, da prescrição, tá?
em se tratando de PPP propriamente dita. Bom, vamos avançar. PPP retroativa. Aqui, pessoal, a situação é diversa. Tanto da retroativa como da intercorrente. Né? O prazo da prescrição retroativa será calculado com base na pena efetivamente aplicada ao réu. E tem como pressuposto trânsito em julgado para acusação ou o desprovimento do recurso. Então, aqui, gente, nesse caso, caneta aqui. Nesse caso aqui é o seguinte, vamos pensar na seguinte hipótese, né? O sujeito foi condenado pelo crime de furto e o juiz condenou ele na pena mínima de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Só que nesse caso, o que aconteceu? O Ministério Público não recorreu, mas a defesa recorreu. Então, eu tenho aí nesse caso uma pena já que não é definitiva, mas eu já tenho uma pena que não pode ser aumentada. Nesse caso aí, ó, só a defesa recorreu. Então o que pode acontecer? Ou o réu vai ser absolvido, ou então a pena vai ser diminuída, mas não pode ser aumentada. Considerando isso, então, a prescrição vai levar em consideração a pena efetiva que foi aplicada na sentença. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, ó, vou colocar aqui. Vamos imaginar então, né, que o réu foi lá condenado por crime de furto, já teve a condenação que não é definitiva, pena de 1 ano. Eu não vou considerar mais aquela pena máxima de 4 anos do furto simples. Eu considero a pena de 1 ano. E o que eu vou fazer? Eu pego essa pena de 1 ano e jogo ela lá na tabela do artigo 109 do Código Penal. Jogando essa pena na tabela do artigo 109 do Código Penal, eu vou chegar à prescrição de 4 anos. Por quê? Ela é igual a 1 ano. Então, ó, nesse caso aqui, ó, a prescrição vai ocorrer em 4 anos. É a prescrição. Por quê? Porque eu tenho que observar, como eu disse para vocês, a pena é em concreto e não a pena em abstrato. E aí, qual que é a razão disso? Essa pena concreta, que ainda não é concreta, na verdade, né? Porque está pendente de recurso, essa pena, na verdade, que foi colocada lá na sentença, ela só vai poder ser diminuída ou mesmo o réu ser absolvido, ela não pode ser aumentada. Então, em razão disso, não há que se falar em cálculo da prescrição com base naquela pena em abstrato. Por exemplo, a pena em abstrato do furto é 1 a 4 anos. Eu não faço o cálculo com base em 4 anos. O prazo prescricional seria de 8. Eu vou fazer o cálculo com base na pena efetiva. Nesse caso concreto aqui, eu disse para vocês que a pena é de 1 ano. Então, feito isso, jogo na tabela do 109 para verificar qual que é o prazo prescricional. Então, calculado, lembrem-se, guardem isso daqui, ó, com base na pena efetivamente aplicada ao réu. E tem como pressuposto o trânsito em julgado somente para a acusação, então a acusação não recorre, ou, se ela recorrer, o seu recurso vai ser desprovido, ou seja, não vai ser atendido o recurso. Bom, vai ocorrer a prescrição retroativa, pessoal, quando transcorrido o prazo prescricional entre a publicação da sentença condenatória, que ainda é passível de recurso, recorrível para a defesa, e o recebimento da denúncia ou da queixa. Então aqui, ó, vamos pensar, eu vou apagar aqui essa parte aqui para... Vamos pensar aqui, ó, vou colocar uma linha aqui entre os fatos. Aqui foi a data do fato. Depois da data do fato, decorreu um tempo e a denúncia foi recebida. Recebimento da denúncia. Eu apaguei aqui. Desculpa, gente. Vamos lá novamente. Ó. Fato. Recebimento da denúncia. E aí depois veio a sentença. Então, pessoal, vai acontecer a prescrição retroativa entre a data da sentença e o recebimento da denúncia. Vamos imaginar, ó, nesse crime que eu disse aí para vocês, que foi um crime de furto, o sujeito foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Essa foi a pena. Só que
O fato foi praticado dia 1º de maio de 2018. A denúncia demorou um pouquinho para ser recebida. Foi recebida em 1º de maio de 2020. Demorou 2 anos. Entre esse período aqui, não posso fazer o cálculo da prescrição retroativa. Ele vai contar somente a partir daqui, quando o juiz recebe a denúncia. Então, 1 ano vai prescrever em 4 anos. Esse é o prazo prescricional, artigo 109 do Código Penal. Prescrição, 4 anos. Vejam só, entre a sentença e o recebimento da denúncia, já se passaram 4 anos. Vamos considerar a data de hoje, dessa aula, 9 de dezembro de 2024. Já se passaram 4 anos, né? Nós estamos em dezembro de 2024. Então aqui ocorreu a prescrição retroativa entre a publicação da sentença condenatória, recorrível para a defesa, e o recebimento da denúncia ou da queixa. Então a prescrição retroativa é feito o cálculo dessa forma. Lembre-se sempre com base na pena em concreto e não na pena em abstrato. Segunda espécie de prescrição da pretensão punitiva é a intercorrente. É muito parecido aqui, muito parecida com a hipótese da PPP retroativa. Só que aqui, a PPP vai ocorrer entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado. Então, vamos pensar na mesma forma aqui, Vou fazer essa linha aqui dos fatos, né? Fato, recebimento da denúncia, sentença, só que aqui eu tenho que pôr um pouquinho a mais, uma outra linha. E vou colocar aqui 3J, que é o trânsito em julgado. Vejam só, mesma hipótese, foi condenado a 1 ano de reclusão. Então aqui, sentença, né? 1 ano de reclusão. E 10 dias multa, vamos pensar que a multa não vai repercutir, não. Bom, gente, 1 ano de reclusão vai prescrever em 4 anos. É o artigo 109, deixa eu ver qual que é o inciso aqui. Artigo 109, inciso 4 do Código Penal, né? Inciso 5, vai prescrever em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou centro superior não excede a 2. Aqui é o caso, então, do 109, inciso... Minutinho aqui. 109, inciso 5 do Código Penal. 4 anos. Prescreve em 4 anos. Vejam só. Vamos imaginar que a sentença foi publicada no dia 1º de maio de 2020. E aí, o réu recorreu, só que demorou demais para julgar o recurso no Tribunal de Justiça. E o trânsito em julgado da apelação aconteceu somente no dia 1º de setembro de 2024. Está prescrito, prescrição intercorrente, é para frente. Então aconteceu, já se passou o prazo aí entre a sentença e o trânsito em julgado. Por quê? A defesa recorreu, demorou para julgar o recurso da defesa, vamos imaginar até que negou o provimento, né? Não acolheu aquele recurso da defesa, mas demorou 4 anos, mais de 4 anos. Nesse caso está prescrito. Então, houve uma demora no julgamento da apelação. O juiz sentenciou, mas demorou para julgar a apelação, passou 4 anos. Então, nessa hipótese, haverá a prescrição intercorrente. Também vai ser avaliada com base lá na pena que concreta e não na pena em abstrato. Já houve a aplicação de pena. Só que está pendente aí o recurso da defesa. Então, também vai ser considerada a pena efetivamente aplicada. Pessoal, eu expliquei para vocês, então, todas as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva. Agora, nós temos que saber quando que começa o cálculo da prescrição da pretensão punitiva. E o artigo 111 do Código Penal vai nos dar essas datas. A prescrição, antes de transitar em julgado. Então, antes de transitar em julgado. Um minutinho aqui. Antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr. Primeiro ponto, do dia que o crime se consumou. Esse é o mais óbvio, né? Então, a partir do momento da consumação do crime, por exemplo, o crime de homicídio, o momento que a vítima morre, homicídio consumado. No caso de tentativa, dia que cessou a atividade criminosa, mesmo crime de homicídio, só que na forma tentada, a partir do momento que o réu não mais efetua disparos contra a vítima, mas a vítima não morreu. Então, a partir desse momento é que vai ser contada a prescrição da pretensão punitiva.
Crimes permanentes, que são aqueles que se prolongam do tempo, no dia que cessou a permanência. Então, por exemplo, no caso de um crime de sequestro, né, quando a vítima é libertada, a partir desse momento cessa a permanência e daí começa a ser contado o prazo prescricional. Crimes de bigamia, esses crimes aqui é importante memorizar porque sempre cai em prova, né, e é um pouco diferente. E de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido, tá? Não é da prática do fato. É a partir do momento que esse fato se tornou conhecido. Crimes contra a dignidade sexual, também é importante esse inciso aqui que cai em prova, porque é diferente, né? Ou que envolvam violência contra a criança e adolescente, previsto no Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos. Então, a partir daqui que vai começar o prazo prescricional, completar 18 anos, salvo se esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então, pode ser que o Ministério Público já iniciou a ação penal, aí não há que se falar em prescrição a partir dos 18 anos. É só se não tiver sido proposta a ação penal. Mas só se inicia a prescrição a partir dos 18 anos, excetuada essa hipótese. Bom, existem algumas causas que vão interromper o cálculo da PPP. Então, a partir desse momento aqui, essas causas, elas estão previstas lá no artigo 117 116 do Código Penal. Esqueci de colocar aqui o artigo para vocês. Artigo 116 do Código Penal. Uma vez ocorridas, o prazo prescricional recomeça a correr integralmente desde o dia da interrupção. Então vamos imaginar o seguinte: o sujeito praticou o fato, beleza, começa o cálculo da prescrição. Por quê? O dia que o crime se consumou. Isso está lá no artigo anterior que eu trouxe para vocês, né? Então, o crime se consumou, está começando aí a correr o prazo prescricional. Ocorre que o Ministério Público tomou conhecimento do fato e ofereceu a denúncia. O juiz, então, recebeu a denúncia. Cuidado, é a partir do recebimento da denúncia ou da queixa que o prazo prescricional é interrompido. E o que significa a interrupção do prazo prescricional, pessoal? Significa dizer que não vai haver, nesse caso, recontagem. Por exemplo, vamos imaginar que já passou ali um ano. Zera tudo. Então, a partir de agora, começa a ser recontado o prazo do zero. Aquele prazo que já passou não é aproveitado. Pronúncia nos crimes que apuram, nos crimes contra a vida, né? Que são de competência do tribunal do júri. A partir do momento que o juiz pronunciar o réu, também haverá interrupção da prescrição, ou seja, tudo aquilo que já foi contado zera e começa a contar novamente. Decisão confirmatória da pronúncia. O que significa isso? Vamos imaginar que o réu ou o Ministério Público recorreram. O réu, né? Porque o Ministério Público não teria interesse em recorrer, a não ser que fosse aí decotado alguma qualificadora, enfim. A partir do momento que o tribunal confirmar aquela pronúncia, zera tudo novamente. É outra causa de interrupção. Publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Nesse caso também, vamos imaginar que o réu é condenado, e aí a doutrina já é tranquila e pacífica nesse sentido. O tribunal somente confirma aquela condenação. Recomeça então o cálculo do prazo prescricional. Da mesma forma, vamos imaginar que o juiz absolve o réu e o tribunal condena. Então, a partir do momento daquele acórdão que o tribunal prolatou, haverá a interrupção da prescrição, ou seja, zera tudo e passa a contar novamente. A interrupção produz efeitos relativamente a todos os autores dos crimes. Né? Nos crimes conexos, dentro do direito processual penal, né? Crimes aqueles que houver, por exemplo, conexão intersubjetiva, né? Dois ou mais autores praticam o mesmo fato, por exemplo, aí vai se estender aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Somente nesse caso, isso é mais matéria de direito processual penal, mas é importante observar, está lá no artigo 117, em seu parágrafo 1º do Código Penal. Essas hipóteses todas, então, pessoal, é importante ressaltar: quando há interrupção da prescrição, prazo que já correu, ele não vai servir mais. Então, se recomeça a recontagem a partir do zero, não há aproveitamento de prazo.
Bom, agora eu vou falar de algumas causas de suspensão da prescrição da pretensão punitiva. Quando acontecem essas causas aqui, pessoal, o que vai ser feito no processo, né? O prazo vai ser suspenso, então vai ser aproveitado. Por exemplo, se já passou um ano, aí começa a recontagem, vai aproveitar aquele ano que passou, por isso que suspende. E aí vai retomar o seu curso após o término no motivo da suspensão. Aqui é muito lógico, né, porque que o prazo vai ser aproveitado. Vamos imaginar a hipótese que o juiz está julgando um crime, principalmente aqueles crimes que tem a ver com o casamento, né, e vai depender de uma sentença lá do juízo civil para dizer se aquele casamento vai ser anulado ou não, para dizer até mesmo se o crime existiu. Então, feito isso, tem que aguardar o julgamento daquele processo, por isso que o prazo é suspenso. A partir do momento que o juiz julga o processo e diz que, por exemplo, não houve nulidade no casamento, então houve crime, por exemplo, de bigamia, é que o prazo volta a correr, mas, por exemplo, passou o ano, agora vamos imaginar que o crime prescreve em 3, vai correr mais 2 anos, um ano vai ser aproveitado. É basicamente isso. Então aqui, ó, essas são as hipóteses. Enquanto não resolvido em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. Esse exemplo que eu trouxe. Quando o agente cumpre pena no estrangeiro, então vamos imaginar que ele foi condenado pelo fato, mas está cumprindo pena fora do país. Então vai suspender o cálculo da prescrição da pretensão punitiva. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Então essa palavrinha aqui é importante. Ó. Isso aqui foi incluído recentemente para evitar aqueles embargos de declaração que só tem o efeito protelatório. Efeito protelatório no sentido de fazer com que o crime demore, né, para ser apurado, e então para que ele venha prescrever. Com o efeito de impedir isso, é que o prazo vai ficar suspenso. Então, se ele for manifestamente inadmissível, ou seja, aqueles embargos de declaração que só tiveram esse propósito, tem que ser inadmissível, tá, pessoal? Aí volta a correr o prazo prescricional, mas lembrem-se, né, a suspensão. Então, aproveita o prazo que já passou. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, que também é matéria de direito processual penal. Vamos imaginar, então, nesse caso, que o réu aceite o acordo de não persecução penal. Ele tem que cumprir algumas condições. Então, enquanto ele está cumprindo aquelas condições, fica suspenso o prazo prescricional. Se ele cumprir as condições, beleza, vai ocorrer a extinção da punibilidade. Ocorre que, se ele não cumprir essas condições, fica suspenso durante aquele período. Aí não cumpriu, o juiz determina que o processo prossiga, o cálculo prescricional vai aproveitar aquele tempo que já passou. Essas hipóteses não são taxativas, né? Então outras causas de suspensão podem estar previstas no Código Penal ou mesmo legislação extravagante. Bom, gente, eu falei com vocês da prescrição da pretensão punitiva, ou seja, aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Agora eu vou trabalhar a PPE, prescrição da pretensão executória. Essa daqui é observada depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, depois que não é mais cabível nenhum recurso. Ela vai ocorrer, então, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para acusação e defesa. Atentem-se para esse ponto. Os tribunais superiores já pacificaram esse entendimento. Não é o trânsito em julgado para acusação. Por quê? Pode ser que demora. Pode ser que o trânsito em julgado para a acusação interpõe recurso, demora para julgar, a defesa não recorre, o réu seria beneficiado. Tem que ser para os dois, tanto para a defesa como para o Ministério Público. Isso já é entendimento pacificado nos tribunais superiores. Essa daqui também vai ser, claro, né, regulada com base na pena aplicada. Então pega a pena da condenação, por exemplo, o ano de reclusão, joga na tabela do 109, o prazo prescricional é de 4 anos. E aqui, gente, somente nessa hipótese é que os prazos vão ser aumentados de 1/3 se o sujeito for reincidente. Então, se ele for reincidente, aumente em 1/3 o prazo prescricional. Nesse caso que eu disse aí, 4 anos de reclusão, mas ele é reincidente, aí vai aumentar em 1/3. Então, ele vai ter que... O prazo prescricional vai ser maior para esse sujeito que é reincidente. E a PPE, gente, aqui é outra questão importante. Ela vai excluir apenas o efeito principal. Os efeitos secundários permanecem intactos. Por quê? Nesse caso aqui, o sujeito já foi condenado definitivamente.
O que ocorreu é que o Estado não conseguiu cumprir aquela condenação dentro do tempo. Por isso esse sujeito, porque ele já foi condenado, ele já tem uma condenação definitiva, somente não vai prevalecer o efeito primário, que é a pena. Então a pena vai estar prescrita, extinta a punibilidade nesse caso. No entanto, por exemplo, ele continuará reincidente por causa desse crime, e os efeitos secundários de natureza extrapenal, né, obrigação de reparar o dano, perda de bens, também vão prevalecer. Atentem-se para esse ponto. Quando que começa, então, a contagem da PPE? Isso vocês vão ver lá no artigo 112 do Código Penal. Nesse caso aqui, a prescrição vai começar a partir do dia que transitar em julgado a sentença condenatória. E aí, aqui não é só para acusação. Eu disse para vocês, os tribunais já fizeram a interpretação adequada para acusação e defesa, tá? Tem que ser para os dois. Ou que revogar a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Então o sujeito estava cumprindo sursi, né, suspensão condicional da pena ou livramento condicional, foi revogado pelo juiz. A partir desse momento vai ser contada aí a prescrição da pretensão executória. Segunda hipótese, do dia que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção tem que ser computado na pena. Então, se for o caso de contar aquela interrupção na pena, aí não vai ser interrompida a execução. É só quando não for contado, né? Então, por exemplo, o sujeito teve lá o sursi revogado e aquele tempo, aquele período de prova não vai ser computado. Aí vai ser interrompida a execução. Agora, se for computado, não. Bom, evasão do condenado ou revogação do livramento condicional. Artigo 113. Se o sujeito fugir, né, ou se for revogado o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que restar da pena. Então vamos imaginar, o sujeito tinha uma condenação de 1 ano lá pelo furto, ele fugiu, mas ele tinha cumprido 4 meses. Então vão faltar 8 meses para ele cumprir a pena, vai se calcular a prescrição com base nisso. Da mesma forma, se tivesse sido revogado o livramento condicional, né, o tempo que ele cumpriu é descontado na pena. Então ele tinha lá uma condenação de 4 anos, cumpriu 1 ano. Vai calcular com base nos 3, que é o que faltava para ele cumprir. Causas de interrupção e suspensão da PPE. Então lá no artigo 117. Bom, vai interromper a PPE o início ou continuação do cumprimento da pena. Então cada vez que o sujeito começa a cumprir a pena novamente, vai ser interrompida o cálculo do prazo da prescrição da pretensão executória. A reincidência, gente, olha só, é uma causa de interrupção da PPE. E tem uma causa de suspensão. O STF entende que no caso de concessão do sursi, o prazo prescricional não vai correr enquanto o sujeito estiver cumprindo o período de prova. Então, o sujeito foi condenado na sentença, o juiz deu lá a ele o sursi. Colocou que ele deveria cumprir 2 anos aquelas condições lá de comparecer em juízo, enfim. Comparecer em juízo não, acho que é prestação de serviço à comunidade, se for o caso do sursi simples, né? Enfim, aquelas condições durante 2 anos. Durante esses 2 anos do sursi, fica suspensa a prescrição da pretensão executória, até o sujeito cumprir essas condições. Pena de multa, atentem-se para esse caso aqui, gente. A pena de multa, ela vai prescrever em 2 anos, mas atentem-se para esse fato, ó. Quando for a multa, a única cominada. Então, vamos imaginar lá que o juiz só condenou o sujeito, porque o crime permitia, a uma pena de multa de 10 dias multa. Não teve pena privativa da liberdade. Nesse caso, a prescrição vai ser de 2 anos. Ocorre que, na maioria dos casos, essa aqui que é a regra, ó, é o inciso 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa da liberdade, quando a multa for alternativamente ou cumulativamente cominada. Então, por exemplo, 1 ano de reclusão mais 10 dias multa, mais 10 dias multa, né? Nesse caso aqui, ó, vai observar esse prazo prescricional. 2 anos é quando a multa for a única aplicada, né? O crime só prevê a aplicação de pena de multa. Por quê? Se for aplicada de maneira alternativa também, é o prazo que seria
da pena privativa de liberdade. Então, naquele caso, por exemplo, que o juiz faz a substituição da pena privativa da liberdade por pena restritiva de direitos, né? Tem a possibilidade, quando a pena é inferior a 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, do juiz substituir somente por uma pena de multa. Então, nesse caso, foi substituída a pena, ou seja, alternativamente combinada. Se o sujeito descumprir, aí não é 2 anos não, pessoal. Vai ser o prazo da pena que foi substituída, tá? Redução dos prazos prescricionais é uma hipótese importante, que isso daqui é o que é mais cobrado em prova. Geralmente coloca lá as hipóteses, né? Por exemplo, o sujeito praticou um crime na data tal, quando tinha 20 anos de idade. Aí você tem que reduzir o prazo pela metade. Então, por exemplo, são 2 hipóteses, né? Artigo 115. Se o agente for menor de 21 anos, ao tempo do crime, então quando ele praticou o crime, ele tinha menos de 21 anos, e se tinha 21 anos, aí não aplica, né? E se o agente for maior de 70 anos na data da sentença, não é na data do fato. Aqui está beneficiando o agente, né? Veja, na data do crime, ele tinha menos de 21 anos. Na data da sentença, ele tinha mais de 70 anos. Nesse caso, o prazo prescricional vai ser reduzido pela metade. Vamos voltar àquele exemplo lá que eu comecei no início da aula, né? O sujeito praticou um fato, na data do fato, ele tinha menos de 21 anos, um crime de furto. Aí recebeu a denúncia aqui. E aqui veio a sentença. Praticou o fato dia 1º... Ixi, abriu aqui tudo. Desculpa, gente. Praticou o fato dia 1º de abril de 2019. Recebimento da denúncia dia 1º de maio de 2019, foi rápido. E sentença, 1 ano de reclusão, tá? Foi em 1º de abril de 2023. Veja só, pessoal, aqui, ó, como foi 1 ano de reclusão, prescreve em 4 anos. Só que o sujeito era menor de 21 anos na data do fato. Então, nesse caso, a prescrição vai ser em 2 anos. Eu tenho que olhar aqui, ó, prescrição retroativa, se entre a data da sentença e o recebimento da denúncia passaram mais de 2 anos. Passou, né? 19, 20, prescrever 21. Então aqui está prescrito. Por quê? Porque o prazo prescricional foi reduzido pela metade. Atentem-se para esses casos, porque isso aqui é cobrado bastante, né? Esses dados são colocados em questões fáticas para vocês responderem. Casos práticos para vocês responderem. As provas de concurso e OAB estão cada vez mais assim, né? Alguns pontos importantes para chegar ao final da aula. Medida de segurança aplicada em sentença absolutória imprópria também sujeita a prescrição. Aí vai ser aplicado tanto a PPP quanto a PPE. O parâmetro, nesse caso, né, de medida de segurança, é a pena máxima. Por quê? Porque não tem pena concreta aplicada em caso de medida de segurança. Súmula 338, prescrição é aplicável a medidas socioeducativas, ao do ECA, né? Prescrição virtual, gente, é proibida, vedada pela súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. O que acontece? É aquela prescrição que o juiz vai considerar o seguinte: deveria ser feito o cálculo com base na pena em abstrato. Mas vamos imaginar que o sujeito não tem nada, nenhuma mancha. Ele vai ser condenado provavelmente à pena mínima. Então, a probabilidade de condenação. O juiz, ao invés de fazer o cálculo com base na pena em abstrato, faz o cálculo com base na pena mínima. E feito esse cálculo com base na pena mínima, vai ocorrer ou a prescrição da pretensão punitiva retroativa ou a superveniente. E isso, na verdade, até é uma medida de utilidade para o processo. Por quê? Se o juiz condenar aquele sujeito, fatalmente vai estar prescrito aquele processo, aquela ação. Aquele processo não, o processo não prescreve. O que vai estar prescrito é o crime. Então, aquele crime estará prescrito. Mas o STJ vedou essa possibilidade. Condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento, ou seja, o sujeito não paga a multa, não vai impedir ele de reconhecer a extinção da punibilidade, desde que ele comprove que ele não tenha condições de pagar. Isso aqui é importante para fins de direito eleitoral, porque enquanto não declara a extinção da punibilidade, o sujeito fica com os direitos políticos suspensos.
Então, se ele prova que ele não tem como pagar a pena de multa, mas ele já cumpriu a pena privativa de liberdade, ele vai ter declarado a extinção da punibilidade. Inciso 4 do artigo 117, acórdão condenatório sempre vai interromper a prescrição, mesmo quando ele confirma a sentença de primeiro grau. Ou seja, o sujeito foi condenado a 1 ano de reclusão. A defesa recorreu. O tribunal só confirmou a sentença. Vai interromper da mesma forma. E aí termina a aula, gente. Acho que é aqui que eu acabei, né? Agradeço a todos que me assistiram. Espero que essa aula possa ter sido enriquecedora. Que vocês possam ter aprendido aí a calcular a prescrição. Como eu disse, é um tema que parece difícil, mas se vocês memorizarem todos os dispositivos legais e a jurisprudência, vocês vão conseguir resolver facilmente as questões que são cobradas em provas de OAB e concursos públicos. Então, isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, uma curtida, um comentário, passe para os seus amigos, enfim, ajude a difundir esse vídeo para que outras pessoas possam assisti-lo e, quem sabe, aprender um pouquinho de prescrição. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.